Bom, sobre o golpe militar, né, eu acho que a gente deveria desfazer um equívoco central sobre a questão do golpe militar. Deu para perceber, à medida que surgiram os comentários e o debate sobre as declarações do general Mourão, que a maior parte das pessoas na esquerda está pensando que o golpe militar, ele seria um golpe militar ideológico. Quer dizer, ele teria uma motivação ideológica. Como há muitos militares de direita, os militares de direita são anticomunistas, não gostam do PT, não sei o que lá, o que é fato, né? Então o golpe seria um golpe contra o PT, contra os comunistas, contra a esquerda, contra as organizações populares. Quer dizer, quando eu digo contra, eu quero dizer movido, né, pelo ódio, digamos assim, pela repulsa total a essas organizações. Esse ângulo, evidentemente, ele existe. Uma parte das Forças Armadas pensa assim, uma parte, eu diria até expressiva, né? É o pensamento, por exemplo, do general Mourão, mas a questão do golpe não está colocada nesse sentido, nesse momento. O problema do golpe ele está colocado do ponto de vista da garantia do Estado capitalista. A declaração que unificou todos os militares é uma declaração muito clara. A situação é uma situação caótica, né? E se essa situação se aprofunda, nós seremos obrigados a intervir para controlar a situação. No meio das várias declarações que foram feitas, uma delas era a seguinte, que o Exército é a garantia, em última instância, da preservação da ordem, da estabilidade, etc. e tal. Os militares, eles têm bastante consciência disso, né? Nenhum militar pensa que a ordem constitucional estaria acima de uma intervenção das Forças Armadas. Eles sabem que se o negócio degringolar, as Forças Armadas são o instrumento para, do ponto de vista deles, ou seja, da burguesia, do imperialismo, preservar a ordem, preservar a estabilidade. Esse é um problema-chave. O que está colocado aqui é isso. À medida em que o regime político vai perdendo o controle, não consegue avançar em nenhum sentido e pode levar a eleições que não sejam controladas pela burguesia, os militares se predispõem a intervir. Isso eu acho que foi muito mal compreendido por toda a esquerda, que acredita que os militares não vão intervir porque não há um consenso de estabelecer, por exemplo, uma ditadura fascista no país, dirigida pelos militares. Mas o objetivo formulado não é esse. Todos os militares foram claros. O que eles falaram foi em estabilidade, a desmoralização do regime, a corrupção, etc. e tal. Lógico, uma vez que você dá um golpe militar, a continuação do golpe é um problema complexo, que vai depender da relação de forças dentro das Forças Armadas, dentro da burguesia e dentro da população do país de conjunto. Quer dizer, não dá para você acreditar que se alguém dá um golpe para, entre aspas, preservar uma determinada estabilidade, que o golpe vai ficar nisso daí. Tudo vai depender de como as coisas vão evoluir.
Né? O próprio golpe militar de 64 evoluiu, como a gente sabe, empiricamente. Ele tinha um programa e tudo mais, mas ele foi obrigado a ir modificando a sua estratégia política de acordo com a evolução da luta interna dentro do regime, entre as massas, etc. e tal. A hora que os militares perceberam que não dava para arbitrar entre os partidos existentes, eles acabaram com esses partidos. Isso daí é uma coisa que a gente tem que levar muito em consideração. Por isso que tem muitas pessoas que falam que o golpe militar está fora de cogitação. Eles acham assim, que não haveria apoio para uma ditadura militar fascista. Mas a ditadura militar fascista é uma das possibilidades com o golpe. E o objetivo do golpe imediato não é estabelecer uma ditadura militar fascista. O objetivo do golpe é restabelecer o poder de arbitragem do Estado capitalista. Quer dizer, o poder de mando do Estado, que está sendo corroído pela crise. O STF está desmoralizado e está dividido. Pior do que desmoralizado, está dividido. O Congresso está semi-paralisado. O Executivo está totalmente desmoralizado e acossado aí por acusações de corrupção e processo de todos os lados. Esse é o problema do golpe militar, da chamada intervenção militar, né? Uma outra coisa que eu percebi também, que é um preconceito que a esquerda tem, uma boa parte da esquerda, principalmente a esquerda, ou seja, a esquerda pequena burguesa, eles trabalham com uns modelinhos que eles têm na cabeça. Então, o cidadão ouviu falar que teve um golpe no Brasil em 64 e que o golpe foi porque precisava conter as massas. Então, ele já tira a seguinte conclusão: golpe é para conter as massas. Essa é bobagem. Tem muito tipo de golpe militar, né? Se o golpe militar é dado, né, para conter um ascenso revolucionário das massas em andamento, é um golpe militar muito crítico, porque ele pode, com uma facilidade imensa, conduzir a uma guerra civil. Você vê, na Espanha nem tinha um ascenso explícito da classe operária, mas quando o exército franquista dá o golpe, a mobilização operária leva à guerra civil. Então, normalmente, um exército, tudo bem que os militares não são notórios pela sua sabedoria, mas se tiver um mínimo de orientação, vai tratar de dar o golpe antes que a coisa chegue nesse ponto, né? Não quando as massas estiverem ali para tomar o poder, que aí é bem mais complicado. Na Rússia tentaram dar o golpe quando as massas estavam... Já a revolução tinha estourado. O fracasso foi absoluto. Poderia ter dado certo? Poderia, mas era uma situação extremamente difícil. Então é um preconceito isso daí, falar que não vai ter golpe porque as massas não estão nas ruas fazendo a revolução, né? O golpe, ele está... Os generais colocaram a cabeça para fora por um único motivo, porque eles perceberam a fragilidade do Estado capitalista. E o Estado capitalista está muito frágil nesse momento. Estando frágil desse modo, ele é uma ameaça revolucionária em si, né? Se essa crise se aprofunda um pouco mais, isso pode dar lugar a uma mobilização revolucionária. O fato de que a pessoa mais perseguida do país, que é o Lula, esteja em primeiro lugar nas pesquisas, é indicativo das possibilidades revolucionárias da situação. Uma terceira coisa que eu acho que é importante falar sobre a questão do golpe é o seguinte, que também é um erro muito comum, né? Que é o seguinte, que o golpe... então, mais de uma questão. O golpe precisaria de um apoio popular? Não.
o golpe precisaria apenas de uma aparência de apoio popular. Se a gente observar todos os governos que foram derrubados por golpes, de esquerda, né? Porque teve governo de direita que foi derrubado por golpe, que facilitou a vida dos militares. Esses governos eram populares. João Goulart, por exemplo, era popular. O próprio governo da Dilma era um governo popular. Não foi derrubado por um golpe militar, mas foi derrubado por um golpe. O governo Allende era um governo popular. Os militares, por exemplo, no Chile, o que os militares procuraram fazer com o golpe? Fazer a situação passar de ser uma situação que evoluía à esquerda, com um presidente de esquerda, para ser uma situação que evoluía à direita, com uma massa toda virando para a direita. Se fosse fácil de fazer essa operação de transformação de esquerda em direita, você não precisava nem dar o golpe. Você conquistou o país. O golpe surgiu porque os militares se viram impossibilitados de conquistar o país pela via mais ou menos democrática. Então eles aproveitaram um momento de confusão do governo, de atrito do governo com as massas, que houve efetivamente, e no momento de maior confusão eles deram um golpe. Simplesmente isso. Não vamos esquecer também, aí vai um recado para todos os pacifistas da esquerda, né, que o governo Allende, em comum acordo com os militares, desarmou os operários na fábrica ante o golpe, porque se você vai dar um golpe, é prudente impedir que a população esteja armada para resistir ao golpe. Então você inventa uma história, né, como por exemplo, o brasileiro é muito idiota para andar armado, desarma todo mundo e deixa só o exército, polícia armado, que facilita bastante toda e qualquer operação golpista. Mas o fato é que muitos governos que foram derrubados, eles não foram derrubados porque os golpistas conseguiram o apoio da maioria da população, porque se conseguisse o apoio da maioria da população, não precisava de golpe. O golpe em si já é uma declaração de que eles não têm o apoio da maioria da população. É ou não é? Então, nós não devemos esperar que a maioria da população, ou até mesmo a minoria da população, apoie o golpe. Basta que haja aí uma aparência e tal para propaganda, né? Depois, os militares falaram, não, o clamor em favor do golpe era muito grande. Eles já falam isso, né? Falam que chove mensagens aí nas Forças Armadas de gente pedindo o golpe. Mas, nesse sentido, até já teria um grande apoio popular para o golpe. Outra coisa também, que os militares precisem de uma situação especial para dar esse golpe. Também não é fato, né? A situação toda, num certo sentido, está criada. Tudo que é preciso, até certo ponto, está aí. Precisa ver o que consideram os militares a respeito, porque essa é a única incógnita na situação. Quer dizer, um golpe como esse poderia acontecer a qualquer momento, né? Sem nenhum tipo de aviso prévio, né? Nós temos que ficar atentos à situação, mas se a gente vai esperando que os militares vão avisar, olha, daqui a 15 dias vai ter golpe, ou vão esperar algum acontecimento muito importante para dar um golpe, não. A situação está determinada por considerações que nós não sabemos quais são, né, que guiam a ação dos militares. Preparação, propaganda no interior das Forças Armadas, preparação técnica, sei lá, né? Mas achar que o golpe está sendo impedido por alguma coisa assim extremamente relevante do ponto de vista da situação política seria um erro de avaliação. Bom, não vou nem falar nos argumentos tradicionais, né? O mais importante deles é que no Brasil não pode ter golpe, né? País que já teve mais de
50 golpes de Estado, assim, calculando por baixo. 50, deve ter tido mais de 100. Então, apesar da calmaria, o problema do golpe militar continua sendo um problema. Nós, da Causa Operária TV, queremos uma TV que fique 24 horas no ar, para rebater todo o monopólio da imprensa golpista. Para isso, precisamos do dinheiro, precisamos da sua contribuição. Para contribuir, é só entrar no link que vai aparecer aqui na descrição e contribuir com quanto puder e o quanto quiser. É isso daí.